Olá a todos, bem-vindo ao nosso Pod Psico de hoje. O tema é a atuação dos profissionais com crianças no ambiente clínico e escolar. Gostaria de agradecer a presença de vocês, nossa professora e psicóloga, Cirlei Batista, e a nossa psicopedagoga, Maria Eduarda Martins. Professora, pode nos explicar como é o trabalho de uma psicóloga na escola e o que envolve essas atuações e de que forma trabalha no dia a dia com as crianças? Então, o trabalho do psicólogo, né? A psicologia ela tem várias frentes, né? E uma é a psicologia escolar. Então, o psicólogo escolar, no contexto lá da escola, como que ele vai atuar, né, com as crianças? Geralmente, ele vai atuar a partir de uma queixa, né? A queixa vai vir do professor, ou da pedagoga da escola, ou até mesmo dos pais, né? Então, vai ser feito um levantamento, né, com esse professor, vai ser feita a escuta desses professores, dessa pedagoga, da pessoa que traz essa queixa, né, da criança. Então, você atua com essa criança através do brincar, do lúdico, você investiga materiais, né? Você vai observar, né, através da observação, você observa ele em vários lugares e contextos escolares, no recreio, na sala de aula, né? Na saída, na entrada dessa escola, né? Então, é muito amplo, né, o trabalho do psicólogo escolar, né, do psicólogo atuando dentro da escola. Perfeito. Certo? Respondeu muito bem. E você, Duda? Como que é trabalhar como psicopedagoga na escola? Como que é envolver as crianças na clínica? Como a prof já falou, como psicopedagoga, a gente vai também para conhecer o ambiente escolar. Normalmente ali com os pequenos, né, na educação infantil ou no ensino fundamental 1, que é quando os pais procuram uma psicopedagoga, se necessário. Então a gente faz essa visita também na escola, também conversa com a orientadora da escola, com a pedagoga, com os professores, para entender qual que é a queixa. E também observação dentro da sala de aula, como a prof comentou, como que é junto com os colegas, em relação às atividades, se é feito, se tem alguma dificuldade, qual dificuldade, se é algum ponto bem específico. E quais seriam os sinais para a gente procurar a ajuda de uma psicopedagoga? Precisa de um encaminhamento ou eu posso só marcar e começar a avaliação? Se a criança, pela escola, já foi encaminhada, né, às vezes a coordenação encaminha essa criança porque tem queixas da professora, né, então a professora conversa com a coordenadora da escola e ela faz um encaminhamento para a psicopedagoga. E aí a gente faz essa visitação. Ou se a mãe vê, se necessário, vê que a criança está com alguma dificuldade ou alguma matéria específica, porque a mãe sempre tem ali um feeling por trás, né? Entende um pouco melhor, conhece bem a criança que tem. Pode chegar até a clínica ou até uma psicopedagoga de confiança, e aí a psicopedagoga vai fazer uma avaliação, vai ver qual que é a queixa da mãe, vai fazer a anamnese, entender a realidade daquela criança, se necessário vai visitar a escola, e aí vai dar um retorno para a mãe também, se acredita ser melhor levar um médico, um neuro, ou até outro especialista, talvez um psicólogo comportamental, e entre outros. É um trabalho multidisciplinar, Isso. né? Quais são os sinais que os pais devem observar para buscar ajuda, professora Cirlei? Então, são vários os sinais, né? Eles percebem, né, a criança irritada, a criança que não se desenvolve na escola, né? Então, na hora que vai ver as notas estão muito baixas, né? Uma criança que agride, né, bate no coleguinha, com frequência, né? Porque bater, né, de vez em quando, acontece alguns atritos na escola mesmo, né? Mas isso é uma queixa frequente. Então né, o isolamento dessa criança lá na escola, né? Em casa também, vai falar para ele fazer tarefa, fazer alguma coisa relacionada à escola, ele, né, fica muito hostil, chora, não quer ir para a escola, né? Às vezes, quando eles são muito pequenos, né, eles não querem ficar na escola. O que está acontecendo, né? Então, aí, as famílias, geralmente,
procuram, né, o psicólogo, né, a psicoterapia, para entender, né, o que está acontecendo, por que meu filho não quer ir na escola. E aí a gente pensa, né, quando eles vão até nós e nos procuram, a primeira coisa que a gente faz é a escuta dos pais, né, de quem traz essa queixa, né, quando meu filho não tá, um exemplo, né, meu filho não quer ir para a escola. Mas por que ele não quer? Então, você fica ouvindo, e às vezes a gente até observa que ele não querer ir também vem dos pais. Eles são pequenos, e os pais ainda estão inseguros de deixá-los ir para essa escola, né? E eles, inconsciente, não é de forma consciente, acabam barrando essa ida para a escola, né? E também tem outros que vão muito tranquilo para a escola, né, muito pequenos, precisam, porque os pais trabalham, e quando chegam num determinado momento, lá pelos 4, 5 anos, até quando entram mesmo na fase escolar, né, que é o pré-1, né, o primeiro ano, eles já estão exaustos, né, pelas cobranças, né, pela rotina, porque existe uma rotina escolar, né? Então, a gente tem que lembrar bem, criança precisa brincar, criança precisa ter o tempo dela ocioso, né? E para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento como um todo, né? E se a gente pensar em escola, em instituição, tudo tem horário, né? É tudo bem regradinho mesmo. Então, a gente pode causar, sim, pode trazer algum problema emocional para a criança, né? E daí as famílias procuram, as escolas encaminham, né, para o atendimento. E daí a questão da psicopedagoga fazer essa intervenção na escola, como que é? Seria a parte de avaliação ou depois da avaliação? Isso, depende de cada caso, né? Se for encaminhado pela escola, normalmente a gente vai até a escola, visita, vê qual que é a questão. Normalmente, quando a criança é encaminhada para uma psicopedagoga, também faz acompanhamento com o psicólogo, né? Algum psicólogo clínico ou comportamental. E a gente trabalha junto, então conversa também com a psicóloga o que ela vê, o que passa, né? E a gente faz essa avaliação, tanto dentro da clínica, né? Quanto observando dentro da escola. E como e quando a gente pode fazer, apoiar? Como e quando a gente pode solicitar a ajuda de uma psicopedagoga? A qualquer momento que se achar necessário. Tem crianças que, a partir de 2 anos, já são encaminhadas pelo médico para a psicopedagoga, para avaliação não só escolar mesmo, mas talvez uma atividade ali de coordenação motora fina, uma atividade para foco, né? Porque a gente tem muitos casos aí de crianças que são laudadas com TDAH desde muito novo e tal. Então, para concentração e para trabalhar isso, porque é o que a criança vai precisar mais para frente na escola, principalmente para foco, tempo de espera, ficar sentado, fazer atividades manuais, saber receber ordens, porque como a prof comentou, tudo na escola tem uma rotina, tem horários. E no quesito de crianças com transtornos, como que os pais lidam junto com a escola com essa questão depois do diagnóstico? Assim, normalmente, quando, como professores e como pedagoga, a gente dá orientação para os pais do seguinte: recebeu o laudo, sempre levar até a escola, porque a gente trabalha em conjunto. Então, uma criança TEA, ou até mesmo com TDAH, ela tem alguns direitos. Tempo de prova maior, talvez até algumas crianças que têm dificuldade, uma sala específica, uma professora PAE de apoio, né? Também provas adaptadas, avaliações adaptadas, trabalhos adaptados. E aí, quando essa família traz o laudo, a gente já trabalha em conjunto. Então, a coordenação já vai saber, todos os professores já vão saber dessa criança para ter um apoio maior para ela. Normalmente, a gente também chama o apoio da psicóloga, tem muitas psicólogas que vão visitar a escola, até TO, e entre outros, para a gente trabalhar em conjunto. E aí também é feito o PEI, que é o plano de educação dessa criança individual. É o plano de educação individualizado de cada criança, e é feito e passado para os professores, o professor passa, o pedagogo faz também, e aí a gente vai trabalhando em conjunto ali. Como que os professores podem apoiar e auxiliar no desenvolvimento dessas crianças? Eles são fundamentais, né? Os professores, o papel mais importante é deles, né? Eles atuam na mediação, né, da aprendizagem,
na verificação desses comportamentos, né, da criança. Então, é um trabalho essencial. Eles vão ajudar fazendo, né, as mediações, orientados, né, pelos professores especialistas em educação especial, que tem, geralmente nas escolas tem. As crianças que são, né, recebem o apoio, né, da psicopedagoga. A psicopedagoga atua fundamentalmente na parte, né, claro que ela vai atuar na parte emocional, porque não tem como a gente desvincular a parte cognitiva da emocional, né, elas andam juntas, elas são indissociáveis, atua muito nessa parte acadêmica, cognitiva, né, como mesmo, né, ela disse, você vai ajudar em várias áreas, né, da aprendizagem. E o psicólogo da parte emocional, né, do controle, dos controles emocionais, deles se entenderem como sujeito nesse espaço escolar. E, claro, que esses professores, eles também precisariam, né, de um atendimento, né, psicológico, porque você pensa um professor com 30 alunos, e mais um aluno, né, que tem alguma dificuldade de aprendizagem, ou ele é deficiente intelectual, ou ele tem transtorno do espectro autista, ou ele tem alguma disfunção, né, como dislexia, o TDAH. Né? Então, se ele tem um professor tem que atuar em todas essas frentes. Né? Então, muitas vezes, eles se sentem exaustos, eles se sentem frustrados, e eles também se sentem desamparados. Por isso, a importância de um psicólogo escolar atuando diretamente na escola. Né? Então, se as escolas tivessem esse profissional, olha a importância desse profissional dentro das escolas. Né? Seria tudo muito mais rápido, né? Esse acolhimento para esse professor. Né? Porque ele precisa ser ouvido para trabalhar, porque ele é essencial, ele é a peça-chave desse. Né? Ele que está 4 horas com esse estudante, né? Uhum. Então, às vezes até mais que o próprio pai da criança. Porque às vezes ele fica 4 horas lá, volta para casa, fica com a babá, fica com a avó, fica com o tio. O pai só vai ver à noite, né? Uhum. Então, fica bem mais tempo, né? E ainda tem muitos pais que não aceitam quando o próprio professor fala que acha que deve levar no neuro ou numa psicopedagoga, né? Mesmo esse professor passando muito tempo com a criança e percebendo todas as dificuldades dela no dia a dia. Porque para os pais também é muito difícil, né, eles se depararem com um diagnóstico, né? Uhum. Então, aí eu volto a dizer da importância do profissional da psicologia escolar nas escolas, né? Porque quando o professor observa, ele vai dizer, né, eu acho que você deveria primeiro, vai na psicopedagoga, porque geralmente eles observam ali as questões que não estão se desenvolvendo acadêmicas, né? Uhum. Daí a psicopedagoga geralmente encaminha lá para o psicólogo, fala, olha, aí eu vou trabalhar as questões né, de aprendizagem, mas aí tem cunho emocional. Então, olha só quanta coisa, né? E os pais, mas meu filho, nossa, né? Eu pensei tanto essa criança, eu quis tanto essa criança. Ele não é perfeito, assim, né? Perfeito que eu falo. Planeja desde a gravidez. Ele não veio do redondinho, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Então, por isso, né, que é muito importante todo mundo atuar junto. E o professor não pode ficar sozinho com essa responsabilidade de dar, né, essa notícia que percebeu que o filho tem, né, que essa criança, né, tem alguma coisa. Então, a pedagoga da escola também tem que estar sempre junto, sempre respaldando esses profissionais. Uhum. Só complementando o que a prof falou, o psicólogo escolar também é um apoio para os pais, porque quando eles recebem esse laudo, né, que muitos pais ficam sem chão ali no momento que recebem esse laudo, porque é igual a prof falou, né, pensou que veio, né, quando o filho nasceu, criou uma história, até mesmo na própria cabeça, até a criança ser um adulto e tudo que, né, vai passar ali pela vida daquela criança, e uma psicóloga escolar também dá esse apoio, conversa com os pais, dá orientação. Não tem
como, né? Eu não tô nem grávida, eu já imagino como vai ser meu futuro filho. É verdade. Mas isso que é o melhor, né? Eles se constituem a partir disso, né? Eles são aquilo que a gente pensa e deseja, e é assim que tem que ser mesmo. É assim. Como que vocês acreditam que esse tempo longe da escola e o isolamento influenciaram o desenvolvimento das crianças? Acho que da pandemia. Em relação à pandemia, foi uma catástrofe, né? Foi a coisa mais triste que eu acho que a gente pôde vivenciar. Espero que a gente não vivencie. Retorne, né? Não Isso retorne. nunca mais. Porque foi avassalador em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos que as perdas que foi tida, né? Que nós tivemos. E imagina, né? Se a gente através das interações sociais, Vygotsky fala isso, né? Que os indivíduos eles se desenvolvem através das interações com o meio. Então, você imagina quando uma criança não é permitido viver essas interações. Como que ela se desenvolve? Né? Por isso que as psicopedagogas agora estão lotadas, cheias, né, de casos lá, né, de dificuldade de aprendizagem. Sim. Porque eles ficaram isolados. Você vê as crianças na fase de alfabetização, né, na época, bem na fase da alfabetização, elas não foram alfabetizadas. Então, quando elas saíram do primeiro, foram para o terceiro ano. Até em questão social também, né? Meu irmão Sim. teve muita dificuldade em socializar com outras crianças depois da pandemia. certeza. Porque ele não teve acesso a crianças. Ele nasceu em 2019, a pandemia já foi em 2020. Então, tipo assim, ele não conheceu muita criança. É os bebês Agora ele já pandemia, né? os bebês Que a gente pandemia. fala. E a gente diz, né? Assim, as interações, através das interações do meio social que o sujeito se desenvolve. Nós ficamos isolados, né? Eles estavam se estruturando enquanto sujeito, né? 1 ano, 2 anos, os que estavam na fase escolar, que estavam entrando. Então, foi muito triste. A gente vê, né? A gente vê muito dentro das escolas. A gente vê a defasagem, né? Que teve do IDEB aí, que é o índice que mede, né? A aprendizagem das crianças que foram avaliadas, que vieram da pandemia, tiveram um índice muito baixo mesmo, né? Porque tiveram muitas dificuldades. Então, aí sim, né? A gente diz, esse profissional da psicopedagogia, né? Vem para ajudar, né? E o psicólogo, né? Não tem como trabalhar de forma separada, Não, né? tem que trabalhar em conjunto. O psicólogo, o psicopedagogo atuando, reforçando a parte emocional da convivência, né? E o outro ajudando nas questões acadêmicas, né, e cognitivas, assim, bem pautado aí, né? Então, a gente trabalha muito junto, né? Os dois profissionais precisam estar sempre atrelados. Sim. Tem que ter uma troca bem grande, né, entre os dois. Ter um contato bem direto com o psicólogo e o psicopedagogo. Na época da pandemia, eu era adolescente e mesmo assim eu senti o baque, porque as minhas notas caíram bastante. Aí eu não conseguia prestar atenção na aula, porque eu estava cuidando do meu irmão enquanto eu estava assistindo a aula, então eu perdi muita coisa. Foi péssimo, assim. Foi meu primeiro ano de faculdade. Maravilhoso. Mais um pouco eu tranco. Mas deu certo. Deu. Nós estamos aqui agora. Formada. Graças a Deus. Deus. Obrigada. Você vê bem, né? Então, aí a gente fala, né, da importância, né, da escola, das instituições, né, gente? Já tem, né, estudos, e tem até lei que diz que existe o home care, né, que é estudar em casa, né, que os pais fazem. Deus me livre, credo. Mas nos Estados Unidos já É tem bem bastante, comum. né? Lá nos gente? Estados Unidos é comum. A gente vê, né? Eu falo, aqui no Brasil não funciona, porque as pessoas Não. gostam de interagir. Então, a gente vê bem da importância dessa instituição escolar. E a desse troca, espaço. né, com colegas, você dentro de casa, você vai ter a troca ali com o pai, com a mãe, no máximo o irmão mais novo ou mais velho. Agora você vai conhecer outras crianças, vai explorar outros lugares. Aprender com em pares, né? Sim. Porque você aprende em pares, né? Quando você está na escola, a professora ensina. Ele, às vezes, não compreende muito bem.
Mas daí ele aprende com amigo, com colega. Agora, em casa, se não tem esses colegas, com quem? Só a mãe. E cada um tem um jeito de aprender, né? Às vezes o jeito da mãe ensinar não é o jeito que a criança aprende, e aí a criança não retém mesmo o que foi falado, passado para ela. A escola também é um ambiente para a criança poder ficar enquanto o pai está trabalhando. Eu, por exemplo, eu almoçava, tomava café da manhã na escola. Tipo assim, se não tivesse a escola e minha mãe está trabalhando, eu ia comer o quê, gente? Miojo o dia inteiro? Então, é muito importante. É um espaço muito rico, né? Tanto que no Estatuto da Criança e Adolescente fala, né? Todas as crianças têm direito à escola, à educação. É um direito... né, que não tem discussão, né? E é o ambiente em si, né? Físico mesmo, né? O lugar, é um lugar ali, uma brinquedoteca, uma biblioteca, né? Que não é todas as escolas que a gente sabe que tem essa infraestrutura, mas não convive com outras pessoas, porque vai ver a realidade de outras crianças, principalmente, porque imagina uma criança que ela não tem acesso a outras realidades, ela não tem acesso a outras crianças, ela acha que o mundo é ali o que ela vive, e aí quando ela cresce, tem até uma frustração grande, porque, poxa, não é aqui o que eu vivi, o jeito, fui criado desse jeito, aí você sai para o mundo lá fora e fala, não é assim. Fica egocêntrico, né, narcísico, né, vivendo em função de si mesmo, por isso que, então... né, a convivência com o outro é tão importante, né? Sim. Aí tem mais uma perguntinha aqui, ó. De que forma o ambiente escolar, com muitos estímulos, ajuda ou prejudica crianças atípicas? Então, depende da criança, né? Porque a gente fala que cada criança é uma criança. Então, muito estímulo para algumas crianças pode ser muito prejudicial. Por exemplo, você entra numa sala de educação infantil, normalmente ela tem muito estímulo. Então, ela tem um alfabeto móvel, aí ela tem um alfabeto concreto, porque tem todas as letras do alfabeto. Debaixo do alfabeto tem o A de avião, aí tem um avião, aí tem o B de bola, tem uma bola, e daí a criança entra, daí tem um monte de bichinho, daí tem um monte de EVA, daí tem chamada com foto de todo mundo, aí tem uma tabela de números, a criança entra e fica, gente, o que está acontecendo aqui? E aí entra todas as carteiras, uma de cada lado, uma é amarela, outra é azul, outra é vermelha, a criança fica desesperada. Chega no fundo da sala, tem uma caixa de brinquedo. As paredes coloridas. Colorida, tudo riscada, muita informação. Então, para algumas crianças é bem prejudicial mesmo. Então, tanto nas salas de terapia quanto na sala de aula, dependendo do caso, do que foi feito, o laudo ali que a criança tem, a gente pede mesmo para tirar algumas informações, porque a criança... quando a gente mesmo está em algum lugar e está prestando atenção, se passa qualquer outra coisa que é um pouco mais interessante, a gente já não está prestando atenção mais. Imagina uma criança que a cabeça já está ali a milhão, pensando em um tanto de coisas, qualquer mosquitinho que passar vai chamar a atenção dela. Então, vai entrar ela vai olhar o alfabeto, depois vai entrar outra, ela vai olhar o brinquedo. Então, tem que mediar aí, junto com a professora, o que precisa realmente ficar dentro da sala, que é importante. Graças a Deus, as minhas salas de aula eram todas cinzas. Cinza e branco. Eu me perco na minha cabeça, que dirá com o estímulo embora. Exatamente. Aí você entra dentro da sala malemar, um alfabeto. Tinha só o relógio em cima do quadro, assim, uma coisa bem E você já se perdia olhando o relógio, eu tenho certeza. Claro. E o barulho do relógio, né? Exatamente. A outras pessoas, daí eu conversava em cima também. Aí você olha a janela, tá passando a tia com o que vai ser de lanche, você, nossa, o lanche de hoje vai ser arroz com frango. E aí já sai. Nada, e conteúdo, vai, não anota, não guarda, não retém. É importante a gente pensar na criança, né? O que ela precisa, né? Então, as salas realmente, muitas vezes, tem muito estímulo. Por isso, novamente, a importância do profissional, do psicólogo escolar nas escolas, né? Então, esse profissional, ele ajudaria, né? Nessas informações, com os professores, nas orientações também, né? Claro que o pedagogo faz isso muito bem, né? Ele faz, mas você tratar essa criança, saber o que é melhor para ela, né? Então, é muito importante, né? Uma sala com pouco estímulo, dependendo da criança que, né, não gosta de tanta coisa, e tem crianças que precisam do auditivo, do visual, do tátil, para conseguir aprender. Como seria, mais ou menos, porque eu sei que é muito difícil. Numa sala de aula tem o quê? 30 crianças? Depende até mais. E aí, assim, cada criança tem o seu jeito. Precisa de uma necessidade. Como que a gente
supre a necessidade de todas essas crianças. A gente não supre, na verdade, né? É bem difícil a realidade dentro da sala de aula, porque cada criança tem o seu jeito. E hoje em dia, com a quantidade de laudos que está tendo, é questão de 2, 3 TDAH dentro de uma sala. Às vezes com uma professora e uma estagiária, não tem nem um professor de apoio especializado. Tem alguns que são só estagiárias, estudantes de pedagogia, que você entra lá assim, na sala, no seu primeiro ano de pedagogia, você não está sabendo nada com coisa nenhuma, você é jogada lá ficar com uma criança, 30 crianças, você fica, gente, o que está acontecendo aqui? Então, é bem difícil mesmo a gente mediar, mas, assim, professor, o pedagogo sempre vai tendo essas observações e vendo, ó, esse aqui é melhor fazer desse jeito, trabalhando ali em conjunto, principalmente na educação infantil, ali, que eles são menorzinhos, que é um pouco mais tranquilo de administrar. E o professor de apoio, ele tem que ser formado em educação especial? Isso, ele tem que ter a pedagogia e a educação especial. E aí, normalmente, né, pelo Estado e pelo município, é um concurso, um PSS que ele faz, e aí a mãe entra, né, quando tem o laudo, entra em contato com a Secretaria de Educação e faz o pedido, e assim, normalmente demora, não é uma coisa assim, vou fazer e uma semana vou estar lá. Existe um estudo de caso. É tudo por trás que é feito, e aí também quando o professor chega, ele também tem que fazer um plano, tem que conhecer o aluno, tem que trabalhar ali individual com ele também, junto com a pedagoga também. A pedagoga está sempre junto do professor. Você trabalhou em escola particular, né? Na escola particular, essa questão do professor de apoio, ela tem que ser pago daí pelo pai? Como que é? Assim, na escola que eu trabalhei de rede privada, não tinha. Eram estagiárias, na maioria eram estudantes de pedagogia, tinha até algumas estudantes de psicologia também, e a gente era apoio de alunos, né? Então, assim, na escola que eu trabalhei, eles não aceitavam alguém de fora como funcionário. Mas tem escolas aqui na cidade, que eu conheço, que aceitam contratar assistentes terapêuticas para acompanhar. Aí, a assistente terapêutica entra em contato com a clínica, que essa paciente, né, que normalmente tem laudo, já participa de alguma clínica, ou até com um doutor, né, que deu o laudo dessa criança, e vê o trabalho, como que é o trabalho, como é feito, junto com a outra T da clínica, junto com a psicóloga, junto com o TO, e sempre está tendo esse contato, manda o que a criança está fazendo, se está tendo algum comportamento inadequado, como que pode trabalhar, mas depende da rede mesmo, da escola, se é liberado ou não. Sirlei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que um psicólogo pode trabalhar com os professores ou os pais para criar um ambiente escolar mais inclusivo? Então, né, como? É formação mesmo, né? Então, assim, os psicólogos, né, geralmente, eles partem da formação continuada. Você vai fazer uma formação com os professores, vai explicar, né, vai falar para eles sobre, né, a educação inclusiva, o que é ser um professor inclusivo, né? Com os pais é mais suporte, né? Porque os pais, é direito da criança estar onde ela quiser, na escola que ela quiser. Então os pais decidem que essa criança vai estudar numa escola regular, né? Essa criança tem alguma deficiência, o lugar dele é na escola regular. Então, lá ele chegando, se ele tem esse atendimento psicológico, geralmente a psicóloga vai até essa escola, faz uma reunião com todos que vão trabalhar com eles, não só com os professores, equipe pedagógica, diretiva pedagógica, professores, funcionários, porque um espaço para ser inclusivo, todos têm que saber sobre esse estudante. Né? Todos precisam entender como que esse estudante vai, né, como ele faz parte desse contexto. Então, ela vai ser feita uma orientação, né? Várias vezes ela vai para a escola, vai conversar com né, com toda essa equipe escolar, com toda essa comunidade escolar. Né? Então, o psicólogo ele atua diretamente ali, né, junto com essa equipe. Mas, assim, é importante que os professores, né, quando vocês falam dos professores, que eles façam formação continuada, participem de cursos, né, relacionados à inclusão, porque essa é a realidade, né? Nossos estudantes,
público-alvo da educação especial, eles estão nas escolas. E a gente precisa atendê-los. Vocês fizeram uma pergunta, né? Como que os professores fazem para ensinar tanto aluno, né? Todos diferentes, né? As salas, elas são heterogêneas, elas não são homogêneas, né? Então, eles precisam pensar metodologias e estratégias, né? Que os estudantes sejam atingidos, né? Então, assim, você não precisa fazer uma atividade diferente para cada aluno, porque nem é possível isso, né? Mas você precisa usar todos os recursos e todas as estratégias metodológicas que esses estudantes atingem a maioria deles, né? Então, a gente tem vários estudos já, né, nessa área, como trabalhar, como essas metodologias ativas, né? Tem muita coisa legal aí, e os professores fazem também, porque senão eles já estão todos enlouquecidos. Com certeza. A gente está numa era muito tecnológica. Como vocês acham que a tecnologia atrapalha tanto a terapia quanto o desenvolvimento escolar da criança? Ai, né? Ai, isso aqui? Isso aqui mesmo, que hoje em dia é o... eu diria que vilão, das nossas crianças, adolescentes, principalmente dos adolescentes. Eu acho que eles têm acesso a muito conteúdo que não é para a idade, principalmente, né? E isso prejudica tanto o cognitivo quanto o mental, né? Porque a gente vê muitos adolescentes aí com depressão, crise de ansiedade, por coisas que são vistas no celular, que são passadas. Mas enfoque em crianças, né, que é o meu público-alvo, eu acho que atrapalha, sim, principalmente o excesso de telas, desde pequena. A gente sabe que hoje as crianças saem, né, nascem e já tá com o dedinho ali, eles sabem mexer, vão direto no YouTube, sabem o que quer assistir, eles já clicam no microfone, e os que são maiorzinhos já falam o que quer assistir, não sabem escrever, mas eles são bem ligeirinhos, até no Instagram eles sabem ver filtro do Instagram. Então, assim... É bom, porque a tecnologia ela é boa para nós, mas tudo tem que ser mediado. Então, vem também de casa, de ver os pais, como que é feito. Às vezes a gente até fala, né, com os pais, mas os pais também ficam muito no celular, porque tem alguns que trabalham com o celular. Então, como que você vai dar o exemplo de não ficar na tela, sendo que você fica o dia inteiro na tela? Então, é difícil também dar esse exemplo. É outra, né? Eu costumo comparar a tecnologia com uma droga, né? É uma droga. É viciante. Sim. Né? Todos nós sabemos muito bem, só que eu acho que nós, né, que somos mais velhos, nós temos o quê? A gente tem a consciência disso, né? E a gente, sei lá, quem consegue, né, se estruturar para parar um pouco, para deixar de lado, né? Mas as crianças, elas não têm esse domínio, porque elas estão em fase de não desenvolvimento, tem a maturidade, né? Não tem maturidade, estão em fase de desenvolvimento. Então, assim, é muito triste. Mais triste é a gente sair e a gente ir para um restaurante, chegar lá e olhar ao nosso redor, os pais no celular e a criança de 2 anos no celular. No tablet, come assim, né? Comendo né? Isso, e comendo. Então, eu não consigo pensar, né? O que leva, né? Claro, criança dá trabalho, né? Criança dá trabalho. Não é, né? Ele está se constituindo, então você precisa dar atenção, precisa... Então, se você dá um aparelho... Ela é um alívio passageiro, né? Para você fazer alguma coisa. Isso, rapidinho ali, né? Mas, assim, na hora do almoço, né? É a hora de trocas, né? Isso. É o momento de trocas que você tem ali em família. E se vocês, né? Eu tenho certeza que vocês já observaram isso, né? A gente fica entristecida em ver, né? Daí, toda vez que eu olho, que eu observo, eu fico pensando, que sociedade que nós vamos ter? Né? Então, hoje a gente já percebe que as pessoas estão muito mais egoístas, que as pessoas estão muito mais individualistas,
né? E nós não somos assim, né? Eu principalmente, não sou da geração tecnológica, né? Vocês ainda são, né? Mas eu já não, né? E percebo isso, então você imagina esses pequenininhos que estão vindo. E eu vejo que eles, por conta assim, de cada aplicativo, né? Antigamente a gente tinha o YouTube, que a gente viu um vídeo ali de 15 minutos para entender alguma coisa, para ver, para pesquisar. Na verdade, começa de antes, né? Meu pai fala que quando ele tinha que fazer um trabalho, ele tinha que ir na biblioteca, tinha que ler livro por livro, até achar. Então, ali tinha um tempo. Aí depois veio o computador, aí você ia lá, digitava, você achava em um tempo. Agora você coloca, tem vídeo de 15 segundos que explica o que você precisava passar horas fazendo. Então, é tudo muito imediato. Então, eles não têm esse tempo de espera. Porque você dá um clique ali, você já tem um comando, você já tem tudo pronto. E hoje, com a inteligência artificial, tudo você tem pronto. Então, você manda ali, quero tal coisa. Em segundos, ele te responde. Então, é muito imediato. Então, eles não têm esse tempo de espera. Eles não sabem pesquisar, principalmente. Não sabem ir atrás, não sabem entender. E o que eu vejo também com adolescentes que eu trabalho, eles vê o que está ali e eles acreditam. Não consegue separar. Exatamente. A primeira coisa que eles veem, eles concordam, acham que é verdade. O que foi dito ali está certo. E o consumismo? Agora me lembrei deles falando com a gente, né, sobre iPhone. Eu falo, gente, né, iPhone, daí eles querem um iPhone, né? Então, assim, é uma coisa muito, né, fora da realidade, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Sobre as questões sociais que vão afetar diretamente as emocionais deles, né? E eles ficam muito influenciáveis, né? Porque hoje em dia temos os digitais influencers. Então, eles vê ali e tanto para o consumismo quanto para qualquer uma roupa, porque ele está na modinha. Porque está na modinha, eu quero ter o que está na modinha. Porque o iPhone está na moda, porque eu quero uma roupa da moda, porque eu quero fazer o que está na moda, porque eu quero agir como está na moda. Porque todo mundo tem. Porque todo mundo tem. E acaba tirando o seu traço de personalidade, porque daí você está fazendo o que está todo mundo fazendo. Você está tendo esse efeito manada, está indo todo mundo para o mesmo lugar. Com certeza. Então, tá. Vocês duas, por trabalharem com criança, o profissional sempre tem que estar se atualizando. Vocês veem os profissionais hoje em dia se atualizando mais ou não? Eu acredito que sim, né? E hoje em dia a gente tem muito acesso, né? Às formações online, né? Então, a gente tem muito curso, né, interessante para fazer, o tempo todo a gente pode estar. Então, eu acho que os profissionais estão cada dia mais capacitados, né? Estão investindo nas suas carreiras, né? Até porque, se você não fizer isso, você fica quem? Né? Nós estamos falando de crianças tecnológicas. Então, aqui até tem uma diferença de idade, né? Então, se você vê, se eu não me especializo, né? Eu sou da época das crianças que brincam, né? Com brinquedos, a gente ainda, né? Brincando com fantoche, né? Agora, na minha época, você usava o quê? Como nas terapias? Os fantoches. Agora a gente usa os avatares, né? Então, eu brinquei essa semana que eu aprendi a fazer um avatar que fala, né? No computador. Falei, gente, mas na minha época era fantoche, né? Nossa, professora, mas você está mais atualizada que a gente. Agora eu sei fazer avatar. Inteligência artificial. Próxima aula, prof. Avatar, ele fala, ele mexe a boca, conversa. Eu fiquei observando aquilo e falei, gente, tá vendo como que é? Como que dá, né? Mudou. Então, se você não estuda, se você não se especializa, se você não se atualiza, você fica
fica quem, né? E as crianças pedem isso. Eu já utilizei essas educações, metodologias, jogos. Hoje em dia tem um tanto de aplicativo que a gente consegue aplicar dentro da psicopedagogia, principalmente com os mais velhos. Que se a gente ficar fazendo folhinha, atividade, né, eles não vão querer nem ir para terapia, entendeu? Então, dentro da sala de aula tem que ser usado, dentro dos consultórios, porque é uma coisa que a gente não pode fugir, a gente tem que usar ao nosso a favor. Enquanto tem, vamos estar trazendo para o nosso lado ali, utilizando para o lado bom da coisa. De que maneira a atuação tanto do psicólogo quanto do psicopedagogo pode intervir pelo bullying nas escolas? Fundamental, né? E tem Palestra. cyberbullying ainda agora, Isso, né? cyberbullying. Então, essa conscientização, são as palestras, né? A gente tem que atuar diretamente, tá sempre fazendo palestra, fazendo orientação, muito, né? A gente atende muita criança, por exemplo, né? Que não aprende, que tem dificuldade de aprendizagem, né? Vai lá para a psicopedagoga, por quê? Né? E às vezes ela vai tentando sanar, né? E ajudar nesse sentido, e tem que ir para psicólogo, por quê? Porque os amigos chamam de burro. Criou um bloqueio ali fala já, que não né? sabe ler. Daí quando fala assim, fulano lê, ele não vai ler. Dá até uma Trava, gaguejada, né? Principalmente o que eu vejo muito, né, na escola que eu atuo, é na hora de apresentar trabalho. Eles ficam muito nervosos. E o bullying também acontece dos inteligentes, que são, assim, se acham, né, são os bons, e eles fazem bullying porque eu sou muito inteligente, você não é. E às vezes, assim, da pessoa, tem de né? tudo, né? Daí agora eu lembrei dos autos habilidades, né? Na escola. Quem é autos habilidades? Daí tem quem são, né? E a gente está no estado do Paraná, tem uma pesquisa muito grande agora em relação a esse público-alvo, né? Do autos habilidades. E da gente pensa, tem uns que são né, diagnosticados com altas habilidades, com um QI enorme lá, são diagnosticados, e daí os colegas ficam, ó lá o nerd, ó lá não sei quem, né? Daí eles fazem o quê? Eles se introspectam, né? Ficam quietinhos no cantinho deles, não mostram o que eles sabem, com vergonha de mostrar. E tem os que você disse, eu sou bom, eu mando aqui. Ninguém sabe mais que eu, né? Porque diminui os outros. Diminui os outros, porque sabem que tem, né, condições de avançar. Então, isso tudo é um jogo de cintura, isso tudo tem que ter intervenção do psicólogo, do psicopedagogo, né? Dentro das escolas, né? Evitando esse tipo de comportamento, porque eles não sabem lidar com isso, né? Eles não sabem. Tanto que altas habilidades, superdotação é público-alvo da educação especial. Mas, se eles sabem tanto, como que eles são? Tem que dar uma freada Então, nesse quesito. porque eles não sabem lidar com as emoções deles. Exatamente. E o que eu vejo muito é os pequenos, que eles são superdotados, têm um QI elevado, e eles, muito pai, mãe, quer passar ele para frente. Acelerar. Então, a criança ali está com a idade mental, né, do terceiro ano, a idade condiz que está no terceiro ano, mas o pai quer jogar para o quarto. Mas ele não tem a maturidade de quem está no quarto ano. Ele não tem até mesmo amizade, às vezes ele vai perder a amizade ali com os coleguinhas da turma que ele está só para subir um ano. E isso vai ser uma perca também. Às vezes o pai pensa, mas é que ele vai estar adiantado na escola. E não é, você tem que pensar também no que você vai perder, como que vai ser o cognitivo dessa criança, né, de emocional mesmo, como que ela vai se sentir? Vai ser todo mundo ali mais velho que ela, a maturidade não vai estar condizendo, o papo, a ideia, tudo não vai estar condizendo. Então, às vezes, vai ser uma criança que vai se isolar, porque ela vai ser mais nova, às vezes não vai ser bem recebida pela turma, e aí pode ocasionar, entre outros, essa distorção, né, de idade séria é muito prejudicial, né? Tanto quando eles ficam grandes, né? As reprovações, né? Quando ocorrem as reprovações numa sequência muito grande, eles ficam lá, sei lá, com 11 anos, 11, 12 anos na segunda série, no segundo ano, né? Então, imagina, né? As crianças estão com 8, ele com 11, dá uma distorção muito grande. E o mesmo
você ter 11 está lá no 9º ano, né? Com curso de 14. Então, cada um tem que ter pode, não significa que ele saber mais, né? Ele está maduro, né? Tem maturidade emocional para estar naquela série, né? Avançada. E ao contrário também, né? Ele está com 11 anos no 2º ano, com a idade, ele tem o desenvolvimento corporal, fisiológico dele não condiz com os de 8, né? Os interesses são outros. E às vezes até aí começa o bullying, né? Porque daí é o maior da turma, é o mais velho e quer judiar dos menores, ir para agressão. Porque não se sente, né, pertencente àquele grupo, né? Isso. E quer dominar, né? Quer dominar. Eu sou mais velho, sou maior. Por isso que é muito importante ter esses profissionais nos espaços escolares, né? Ou ter nas secretarias, né? A gente tem que frisar muito que o psicólogo escolar, o psicopedagogo, é uma política pública, né? Precisa pensar nisso como política pública. Tem que ter esses profissionais né? É fundamental para a orientação, né? Das escolas, né? Então, isso tem que, eu acho assim, que já existem várias leis, né, dizendo, né, que tem que ter o psicólogo escolar nas escolas. E tem, né? É esse que é os psicopedagogos. Não tem esse profissional, essa equipe formada nas escolas. Então, isso é uma questão mesmo de política pública, né? De ter esses profissionais dentro dos espaços escolares, dentro dos nossos municípios, né? Então, isso a gente tem que pensar bastante, né? Sobre isso. E sobre o nosso papel, né? Como é importante. Porque não são todas as pessoas, né? Eu posso te dizer que é a minoria que tem condições de pagar um psicopedagogo particular, um psicólogo particular. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem que pensar em psicólogo, em psicopedagogo, fono, né? Todos os profissionais atuando de forma, né, pública, né? Que todos possam ter acesso. Então, nós precisamos, sim, que as políticas públicas se efetivem e esses profissionais atuem, né, nesses espaços. Como que a gente pode conciliar mais de uma criança com um diagnóstico diferente dentro de uma sala de aula? Você fala... Na mesma sala. Até comentou, né, sobre um TEA, um TDAH, né, Isso. 2 TEAs, é o mais comum. É o que mais tem. Hoje em dia, difícil a sala que só tem um ou outro que não tem nenhum, eu duvido, acredito que não tem mais nenhuma sala. Às vezes tem uma criança que até 2. Não, tem vários. Tem criança que tem TEA, TDAH, aí às vezes tem um que só tem TEA, os outros só tem TDAH. Tem o TOD. Tem paralisado cerebral, surdo, né, DI. Cego. Exatamente. Então, assim, hoje em dia é mais do que normal, é comum na sala de aula ter mais de uma criança com esse laudo, né? Então, assim, quando tem um professor, PAE, o certo não seria. Por lei, cada aluno tem o seu direito de ter o seu professor. Mas, né, a gente sabe que a realidade não é assim. Então, normalmente, o professor, às vezes, ajuda os dois. Então, imagina o professor PAE, que está um com TDAH aqui, que não para sentado, o outro com TOD, com TEA, que não quer fazer porque não quer fazer. E tem que adaptar, às vezes, a atividade para os dois de formas diferentes. Então, assim, o professor e o pedagogo também tem que estar sempre ali por trás, entendendo e tentando ajudar o professor para ver o que a gente pode fazer para ajudar esse aluno, para que ele não tenha nenhuma perca também dentro da sala de aula e de nenhum conteúdo. Porque direito, né, ter acesso a todos os conteúdos, mas é um trabalho muito árduo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Tem que usar todas as metodologias possíveis, todos os recursos possíveis, né? Os professores, eles têm a hora de atividade, onde eles planejam, né? Essas aulas para trabalhar com essa heterogeneidade que tem dentro da sala, essas diferenças, é esse o público, né? Então, na verdade,
a gente sempre foi educado a trabalhar com os iguais, né? Uma sala com todo mundo aprende igual, todo mundo, né? Mas não é isso, não é essa a realidade. Hoje, mais do que nunca, não é a realidade. Então, a gente precisa pensar em várias formas de ensinar, né? Tem que ser muito dinâmico, tem que gostar muito do que faz, né? E ter apoio, né? Por isso que eu falei dos profissionais. Precisa de muita terapia, né? Um professor, Tinha que né? entrar na escola e já ter um psicólogo. Precisa... as escolas especializadas, né? Onde vamos pensar em escola especializada que tem esse profissional, né? Tem um psicopedagogo dentro da escola, tem um psicólogo. As escolas especializadas, elas têm o psicólogo, né? Por quê? Devido à dificuldade, né? Do público que eles atendem. Mas eu ainda vou além, né? Como que numa escola com 100, sei lá, geralmente tem 100, uma escola, se a gente pensar na nossa região, no máximo 100 e poucos alunos, tem um psicólogo. Agora a gente tem escola com 500 alunos e não tem psicólogo. Né? Aí é difícil. Vocês imaginaram como que é lidar com isso? 500 estudantes, eu estou falando de escola de porte médio. Escola de bairro, né? Nós temos escola aqui em Moarama com 1.000 alunos. Né? E não tem psicólogo na escola. Então, vamos pensar como que funciona isso? Né? Então, é difícil, né? As instituições terem que lidar, porque o professor, ele não estudou para lidar com as questões emocionais dos estudantes, ele estudou para o conteúdo, para a disciplina, né? Só que chega lá, não tem como desvincular as coisas, então ele acaba ficando sobrecarregado, né? Então, volto a dizer da importância desses profissionais dentro da escola, né? De ter o psicólogo dentro da escola, né? Ter o psicopedagogo, né? Porque mandar esses estudantes até fazer esses encaminhamentos para eles chegarem lá na rede pública, na saúde, demora 3, demora 4 anos, né? Daí, vocês falaram do bullying, a gente pode ir muito além. E o suicídio, né? E a gravidez na adolescência? E as drogas? Quanta coisa que tem dentro de um espaço escolar, né, com as crianças. É muita coisa. Adolescentes. É muito grande né, é um leque que, se a gente for falar, tem tanto tópico. Verdade. Eu queria saber, a APAE, ela também é tipo uma escola, não é? É. Como que uma criança sai da escola pública, tradicional, estadual, municipal e vai para a APAE? Tipo, ela... Não sai, na verdade. Não sai? Ela pode ter... tá nessas 2 escolas. Pode estar nos 2. Isso, né, prof? A verdade, na escola, geralmente, eles vão, os pequenos, né? Eles até entrar na fase de escolarização, que é pré-primeiro ano, com 4 anos, né? Com 4 anos, eles podem frequentar os 2 lugares. Eles podem ter matrícula lá na PAI e matrícula no CEMEI, né? No CEMEI. Partiu do momento que ele vai para o ensino fundamental, o pai e a mãe os pais têm que optar. Ou eles frequentam a escola especializada, ou eles frequentam as escolas regulares. Né? Então, eles optam por essa pela essa escola. Ou eles vão em uma, ou eles vão em outra. Não, senão, não pode ter 2 matrículas no sistema, né? Não pode. Então, eles vão escolher. Como que a criança pode... uma que está lá no 5º ano. Tem muita dificuldade. Pode ir para a escola especial? Nas escolas especializadas, elas têm escolaridade até o 4º ano. Primeiro e segundo ciclo. Não chegaram ao 5º ano. Então, essas que estão no 5º ano, se os pais querem que elas frequentem, eles precisam abrir uma ação judicial para conseguir. Quem vai mandar, eles só vão para essa escola se um juiz disser,
teu filho vai estudar lá. Então não precisa só de um encaminhamento. Não pode. Porque difícil. não tem, né? É a mesma coisa se você vem de um lugar, não tem aquela série que você quer naquela escola. Então, você não pode estudar naquela escola, você tem que ir para uma outra. Então, se eu estou no 6º ano, eu não posso ir para a escola especializada, porque na escola especializada não tem 6º ano lá. Né? Então, eu posso ir até onde tem, que é até o 4º ano. Daí, eles conseguem matricular. Mas também, para entrar lá, tem que ter um laudo da psicopedagoga, do psicólogo, do mafono, de um neurologista. Né? Acompanhamento, né? Acompanhamento. Lá eles vão fazer também toda essa avaliação. Né? Então, não é muito simples, não. Ao menos que eles estejam lá desde bebê, né? Fiquem lá até maiores. Até maiores. Daí não tem problema. Mas, assim, sair e voltar, né? Ou se eles fazem ao contrário, tem muitos que os pais... quando entrou na fase da inclusão, os pais... pode frequentar a escola regular. Tiraram os filhos dessas escolas especializadas. Depois eles se arrependeram. Daí dá para voltar? Daí só judicialmente para voltar. Quando passa essa fase ali do laudo, né? Quando recebe o laudo, normalmente eles já conseguem entrar. E quando o pai quer tirar... Porque, assim, dentro de uma escola especializada, eles têm fisioterapia, tem TO, tem psicopedagoga, tem a professora, que é uma professora especializada para estar trabalhando lá. Então, bem importante, assim, as crianças estar dentro dessa escola. Uma deficiência muito importante. E também o desejo dos pais, né? Cada família. Ver a realidade, né, de cada um, qual é a sua realidade da criança. Os pais que têm uma dificuldade maior, assim, eles acabam colocando nas escolas especializadas, por causa do acesso, né, a esses profissionais. Porque você imagina pagar todos esses profissionais particular. Exatamente, muito difícil. Então, eles acabam deixando as crianças ou preferindo e optando pelas escolas especializadas. A PAI é uma instituição municipal? Uma dúvida só. Ela é mista, né? Na verdade, ela tem cunho filantrópico, então ela é mista. É uma associação que a mantém, né? Que é a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, ela fica duplo, né? O Estado ele fornece algum valor, a merenda, né? O município, alguns funcionários, os funcionários, alguns professores são, né? O município também, o transporte entra com a merenda também. Tem professores do município que atuam lá. Então, é misto. E aí, por isso que aqui, por exemplo, aqui na PAI de Moarama tem bazar, tem as flores que eles vendem. Porque com o dinheiro que eles recebem, tanto do município como do Estado, não só dinheiro, mas também merenda, eles não conseguem se manter. Então, tem também alguns artesanatos que os alunos fazem e tem essa associação, né, que são os amigos, e a renda, tem algumas pessoas que fazem doação também. Igual a AMA, né? Isso, igual a AMA. Isso, bem igualzinho. E como que foi a trajetória de vocês para a área que vocês estão trabalhando agora? Nossa Senhora, eu acho que eu não vou nem começar. Eu sempre trabalhei na área da educação, né? Sempre trabalhei com crianças, né? Então, eu comecei muito cedo na escola, como professora, daí acabei me formando e fazendo psicologia, atuando como psicóloga na escola, com crianças. Então, eu sempre atuei nesta área, né? Desde que eu me conheço, sim. Então, eu gosto de criança, gosto de trabalhar com esse público, né? Eu acho que é ali que começa o desenvolvimento, que eles estão se estruturando enquanto sujeito, que a transformação ela ocorre ali, né? Pequenininho. Então, eu acho que é uma das fases mais importantes, né? Que a intervenção ocorra. Então, eu sempre gostei muito desse público também, né? Infantil. E atuo até hoje, né? Bem, né? Com esse público. Então, a minha trajetória é enorme, nem vou contar, porque senão aqui nós vamos ficar nesse podcast até o ano que vem, né? Ai, que delícia. Não vamos embora, né?
Na verdade, a minha trajetória eu tô começando ainda, né? Um contraste, né, prof? Um contraste. Eu me formei agora no começo, colei grau no começo desse ano como pedagoga. Também concluí a pós como psicopedagoga, então já trabalhei como auxiliar de classe na rede municipal, na rede privada, então, né, nesse tempo da faculdade. Também, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei na clínica, né, como assistente terapêutica, até eu concluir a pós-graduação. E agora, há um mês, eu estou no estado como pedagoga. Que lindo. Então, assim, foi até um susto assim, para mim. Eu tenho 22 anos, eu estou como pedagoga. E aí eu cheguei na escola e os professores assim que me deram aula... Quantos anos você tem? O que está acontecendo aqui? Os alunos me veem e falam assim, quem que é você? Quantos anos você? Eles se assustaram. Então, assim, a minha trajetória está começando, graças a Deus. Me sinto muito realizada. Estou começando só agora, mas eu sou muito feliz no que eu faço. Também amo os pequenos. E agora estou aprendendo a gostar dos meus adolescentes. É um mundo muito diferente. Então, eu falo que de manhã eu estou com os meus adolescentes, à tarde eu estou com os meus pequenos. Então, assim, mas trabalhar com criança, trabalhar com gente é o que eu gosto mesmo. Então, estou crescendo. Então, por aí que começou. O legal de trabalhar com criança é que você é um agente transformador, não só no quesito de desenvolvimento ali de educacional, terapêutico, mas também como pessoa, você influencia essa criança, né? Meus professores me influenciaram muito, muito mesmo. Inclusive, eu bebi muito mais água depois que a minha professora disse que ela teve pedra de rim com 15 anos. Eu fiquei com muito medo de ter também. Influenciadores. Ela salvou a minha vida. Então. Que nós sejamos, então, bons influenciadores, né? Exatamente, que a gente deixe marcas positivas. E até eu vi um vídeo que a nossa profissão como psicólogo ou psicopedagoga é a profissão que a gente quer que os nossos pacientes voem. Então, a gente tem que cortar o vínculo, porque a gente vai ter um vínculo ali com o paciente, vai ter um momento que ele vai ter alta, ele não vai precisar mais da gente. E é o que a gente mais espera, a gente trabalha para que esse paciente não precise mais da gente. Como que funciona a alta? Então, depende, como psicopedagoga, se a criança tem uma meta ali, se ela precisa, principalmente escolar, né? Quando a gente bate aquela meta de ver que ela está indo bem na escola, socialmente, no cognitivo mesmo, aí a gente faz uma pareação, conversa com o médico, com os outros profissionais e é dado uma alta, né, para esse aluno. Agora, como psicólogo... Não tem muito, né? A alta é isso também. A gente vai observando o desenvolvimento da criança. Às vezes, você percebe, né, que uns vão mais rápido. Não tem como trabalhar com o tempo. Na clínica, você não trabalha com um tempo cronológico, né? Você não tem um tempo para terminar aquilo, né? 10 sessões vai resolver. Você não sabe, né? Porque o tempo do sujeito é subjetivo, né? Então, você não tem um tempo, né? Mas é óbvio que se você entendeu que aquela fase, que aquela criança, né? Que aquele adolescente, ele consegue resolver, né, as suas questões sozinho, né? Ele mesmo vai dizer para você, ele vai chegar até você e vai dizer, olha, eu acho que agora eu estou conseguindo, eu vou, né? Eu vou andar com as minhas pernas, eu vou conseguir resolver. Então, eles vão dando sinais para a gente, né? Mas a gente não trabalha com tempo né? Um tempo estabelecido. Quando a gente faz tratamento, quando a gente recebe paciente por algum plano de saúde, ou até mesmo, eu não sei se na saúde aqui tem, né? Mas tem planos de saúde que falam assim, olha, você tem direito a 10 sessões. Gente, quem define quantas sessões, né? Quem define isso é a própria pessoa. É o sujeito que te traz a queixa, né? Não é um plano ou uma, né? Não segue um roteiro, né? Não segue um roteiro, né? Então, muitas vezes a pergunta que também tem que ser feita para você já saber se aquilo vai continuar é por que a pessoa está ali, né? Os pequenos geralmente é porque o pai e a mãe mandam, né? Com certeza, não né? quer, normalmente eles não querem. Eles não querem, né? Não vêm, né? Mas depois vão conseguindo, né? Na transferência, né? Fazer um vínculo bom com um profissional.
Mas, então, isso não tem... Na clínica da psicologia, a gente não trabalha com tempo, né? Assim, dentro de algumas abordagens. Tem abordagens que preferem trabalhar com tempo, né? Mas a abordagem que eu sigo, que é a psicanálise, a gente não trabalha com tempo. Nesse quesito de abordagem, tem alguma específica no ambiente escolar que vocês utilizam? Psicólogos ou não? Não necessariamente. Cada profissional vai escolher a sua. Então, se eu vou trabalhar numa escola, for contratado numa escola, eu vou usar a abordagem que eu me debruço, né? Se ela for trabalhar na escola, ela vai, então, porque não pede-se isso, né? Aliás, pede. Eu até vi agora, tinha uma chamadinha de um currículo e pedia lá que a profissional, de preferência, fosse da linha comportamental, que tivesse uma abordagem comportamental. Então, né, eles querem que tenha essa linha, né? Então, a pessoa vai lá, se inscreve para a vaga, né? Então, quem não se encaixa, não se inscreve, né? Então, mas não é regra, não, né? Dentro do trabalho, cada um segue aquilo que acredita. Se você for da existencial, que é uma linha, né, da psicologia, cada um atua na linha que acha que estuda, né? Porque como vocês mesmos pediram, né, e falaram, a gente tem que estar sempre se estudando, sempre se reinventando, né? Então, cada um vai... E qual a indicação que vocês deixam para as pessoas que querem seguir nessa área infantil? Nossa, somos suspeitas. Acho que a gente nasceu, né, com isso. O pessoal sempre pergunta, né, como, nossa, você gosta de trabalhar com criança? Eu falo, muito melhor trabalhar com criança do que com adulto, vai por mim. Eu amo, sou suspeita. Assim, particularmente, eu acho que eu nasci mesmo, veio de mim, de gostar de estar com criança, de trabalhar com os pequenos, né? Mas um conselho é sempre pensar, como que eu posso me expressar? Que tem uma criança ali que precisa de você e tem uma família por trás dessa criança, tem uma realidade por trás dessa criança, que tudo que a gente faz com amor, que a gente faz bem feito, né? Então, se a gente faz o que a gente ama, a gente vai fazer bem feito e vai ter lindos frutos aí com as crianças. Identificação mesmo, né? Como eu já tinha, né, dito antes, eu acho que você trabalhar com crianças, né? Você pega o início aí, né? Você pega, né? Começa bem, né? Eles pequenininho e tentar, né? Organizar isso para que eles sejam os adultos mais ajustados, né? Se virem aí na sociedade, tenham mais autonomia, então, e fazer bem isso, tudo com muito amor. Então, uma pessoa que escolhe, né? Tem que saber. Provavelmente, quando você escolhe trabalhar com crianças, né, ou com adultos, ou na área que você quiser, né, você vai se dedicar, né? Se dediquem, né? Se dediquem para aquilo que vocês forem fazer. Escolhido, né? Para suas escolhas. Trabalhar com criança é muito gostoso, né? Eu gosto. Eu trabalho também em uma clínica de crianças e é muito gostoso. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Você vai se identificando, vai vendo a evolução, né? Você vai percebendo. Não é fácil também, não é flores só, não, né? É dias e dias. Dias e dias. Dias e dias. Às vezes a gente ganha umas mordidas, ganha umas cadeiradas, né? Mas no dia seguinte é um beijo. Um abraço, com saudade. Tia Duda, que saudade. Uma florzinha que eles trazem, né? Mas a gente... E vai seguindo, né? Vai entendendo que, né, todo trabalho tem que ter esforço, né? Então, a gente vai fazendo isso da melhor forma possível. Mas eles são encantadores, né? Eles são desafiadores. Esse é um público muito gostoso, que a gente gosta bastante. Agora as nossas lembrancinhas tem para um vocês. presentinho. Que foi uma aluna que fez, tá? Que ela é toda artística. Essa aqui é da Cirlei. Esse é o da Duda. Gente, Ai, que lindo! Ai, que que dar lindo! presente para vocês. Que lindo.
Obrigada, meninas, por confiar, né, em me chamar aqui. Obrigada a vocês por terem aceitado o convite, a toda a equipe do podcast que ajudou a gente com isso. Foi incrível ter vocês como convidados. Obrigada, nossa audiência. Nossa audiência que não está assistindo agora, mas vai assistir depois. Sim. Na hora que sair. Nós que agradecemos, né, o convite, né, é uma honra fazer parte desse projeto. Eu tô lá, né, com vocês. Quanto vocês são lindos. Gente, quando vocês me assistirem, ó, um beijo pra sala toda. Espero que você esteja lá assistindo também. Eu vou ter que ir mais cedo nesse dia. Delícia, muito bom estar aqui. Ó, a gente nem viu a hora passar. A hora passou. Eu acho que está parecendo a minha aula. Passa voando. Passa voando. Não, mas logo você vai estar dando a nossa aula de inteligência artificial. É. Gente. Acho que eu quero participar. Eu vou ensinar vocês a fazerem o avatar. Então, Por favor. Nesse dia eu vou participar. vocês têm que pensar. Vou ensiná-los a fazer o avatarzinho. Muito obrigada, então, pessoal. Beijo, Tchau. gente. Obrigada a vocês. Meninas. Boa aula pra vocês. Boa aula.